Olá pessoal, falamos do céu da semana de 20 a 26 de junho, semana que começa com a retrogradação de Júpiter por Peixes, período aí estacionário para retrógrado no final de semana. Aliás, falaremos aí de uma sequência de estacionários, né, que já começa com Júpiter, tem Mercúrio terça-feira que retoma do retrógrado para direto, e na sexta Netuno retrograda. Então são tempos aí que planetas que estacionam são suscetíveis a criar uma certa estagnação, uma certa pausa com algumas questões. Então, uma semana que pode ser percebido algumas situações um pouco estáticas por esses momentos. Começando por Júpiter, ele é um planeta associado à expansão, é o regente de Sagitário, impacta nas questões ideológicas, tem uma configuração importante para um reposicionamento de temas associados à nossa fé também, o sentido da expansão que algumas coisas marcaram aí nesse ingresso por Peixes, como ele retrograda, é possível algum reposicionamento, uma mudança de fluxo para algumas questões, num sentido ideológico, no sentido de algo que veio sendo expandido de uns tempos para cá, até mesmo num sentido material, no sentido de relação, e que de alguma maneira tem um sentido de posicionamento, uma possibilidade de regressar sobre alguma questão ou rever algum sentido daquilo que é acreditado, daquilo que é idealizado também. Júpiter é um planeta associado a ideais, a fé, a um sentido do idealismo também na concepção da palavra. Então, quando ele retrograda, dá essa dimensão de rever quanto vale a pena dado ideal, por exemplo, né? Um certo ideal, uma certa condição que a gente projeta de alguma forma. Os temas que envolvem viagens, questões jurídicas, temas atrelados a Júpiter, no sentido geral, são propensos a algum tipo de revisão, retomada, especialmente esta semana, a qual acontece a retrogradação, que fica até outubro. Então existe esse tempo, quando um planeta mais lento, a partir de Júpiter, tem a retrogradação, a semana que acontece ela fica um pouco mais dinâmica na percepção do acontecer, os temas jupiterianos. O tema de viagens, de algum sentido de remanejamento, num coletivo essa questão de fronteiras, de receber turistas, ou de um planejamento estudantil para quem tiver alguma tratativa para intercâmbio, para planejamento de viagem, para planejar questões culturais, educacionais. Então, nota-se algum remanejar dos temas jupiterianos em geral. E quem lida com alguma parte burocrática, com alguma questão jurídica, também poder rever ou reposicionar algum tipo de estratégia ou de condição, às vezes aquela petição que lida com algum assunto, também fica propenso nesse tempo que Júpiter retrograda, especialmente na primeira semana. Porque como os lentos eles passam uma grande parte do tempo retrógrado, às vezes não é tão notado ao longo da retrogradação, mas na primeira semana e na última, lá por outubro, quando ele muda também do retrógrado para direto, isso é normal, uma notabilidade das questões do planeta, em especial Júpiter, né? Como veio em Peixes, então essa questão da própria cura, que envolve um coletivo, que a gente veio notar nesse tempo de Júpiter por Peixes, também é possível uma percepção, se algum estudo vale a pena um remanejar, uma conclusão, os temas em geral abrangentes que envolvam conhecimento são impactados nessa fase jupiteriana, até para um sentido de certificar se vale a pena, se não vale, o que precisa ser ajustado num dado conhecimento, numa dada tese, numa dada conclusão, de formar opinião ou formar um conhecimento, formatar um conhecimento. Isso é valioso nesses tempos que Júpiter retrograda também, uma condição de reposicionar conhecimentos para melhor certificação. Isso em todos os temas, em sentidos de trabalho, de não só da parte educacional, mas até mesmo de quem lida com expertices, em especial,
qualquer que seja o conhecimento. Segunda-feira temos o ingresso do Sol em Câncer, o solstício de Câncer ou solstício de inverno aqui no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, falando de Brasil, horário de Brasília, 0h32. Segunda-feira, dia 21, se o bebê já nascer a partir desse horário um tanto nostálgico, querendo aquele colo ou até voltar para o útero quando a enfermeira chegar, já tem uma sinalização canceriana na questão. O período em que o Sol tem um momento mais perpendicular sobre os trópicos, quando há o solstício. No caso do solstício de inverno, há uma inclinação, os raios perpendiculares à superfície da Terra na linha de Câncer, né? No Trópico de Câncer, quando estamos em junho. Por isso que é verão lá no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. O Sol rachando na linha de Câncer, onde é a Europa, onde é Estados Unidos, Portugal, a turma aí de cima. Quando é solstício no hemisfério sul, os raios perpendiculares do Sol mais na linha de Capricórnio, no Trópico de Capricórnio aqui no sul. Por isso racha o Sol, o calorão é mais aqui em dezembro, quando acontece maior declinação da Terra em relação ao Sol. Então temos esse tempo canceriano agora, iniciando dia 21 de junho, e tem a peculiaridade que no solstício de Câncer, por ser verão no hemisfério norte, o dia é mais longo, a noite é mais curta. No hemisfério sul, a noite é mais longa, o dia é mais curto. Lá em dezembro, quando inverte, quando o solstício de Capricórnio, os raios perpendiculares estão mais à linha de Capricórnio, o dia é mais longo no sul, a noite mais longa no norte. Momento suscetível aí a considerarmos questões antigas, momento em que as festas culturais têm um tempo mais intenso nessa condição junina, né? As festas regionais, é até condizente com o tempo Gêmeos Câncer, né? Começa aí o período junino em tempos de Gêmeos e depois para Câncer, especialmente aqui no Brasil. Então resgata-se alguns temas culturais, de passado, de valores, até num sentido simbólico coletivo, como a gente vê nesses momentos culturais. Temos aí oportunidades para reconsiderarmos nossas raízes, nosso passado, resgatar assuntos. Tem um fator que pode envolver, para algumas pessoas, certa nostalgia. É o aniversário aí dos cancerianos a partir do dia 21 também, né? Então um período em que temos aí uma oportunidade para um certo time de retornar emoções, voltar a algumas questões antigas para tirar a limpo também, esse tempo canceriano que fica marcado aí para essas sensações. Então, um tempo especial para considerarmos mais as nossas raízes, também os nossos elos em família, temas domésticos, assuntos um tanto mal esclarecidos com o nosso habitat, ou pelo menos algum tipo de atenção, ainda que o elo emocional possa não ser tão intenso, assim como nem todo mundo vivencia com tanta intensidade um elo com determinado vínculo, mas algum tipo de atenção, de vivência, de questão antiga. De alguma forma o aroma desse tema entra na pauta, entra na condição de alguma vivência. Um ciclo aí para decisões ou mudanças que envolvam esse tipo de assunto, de vivência de maneira geral, nesse momento de Sol por Câncer. Alguns mais nostálgicos, alguns mais sentimentais ficam propensos a vivências, a situações mais emotivas, até no sentido de vivência, no sentido emocional, de querer voltar a contato com alguém, a ir a algum lugar que não vai há um bom tempo. Então esse tempo canceriano resgata algumas sensações, às vezes algumas esquisitices, algumas manias, alguns hábitos que ficaram um pouco de lado e que pelo menos um diazinho ou outro ser vivenciado, seja por uma situação cotidiana, um filme, um álbum de fotos, um tema assim, que algo do emocional ali guardado no inconsciente ou consciente, mas que não era tão cultivado, possa vir à tona também nesse momento canceriano.
Segunda-feira também há um bom aspecto entre Vênus e Netuno, uma posição positiva para relacionamentos, para parcerias. A gente percebe um pouco melhor o sentido de algumas relações, a gente tem melhor percepção de assuntos ou de tratativas que a gente vem a lidar, ou até mesmo que situação está por trás de alguma relação, de alguma vivência, um momento especial até para inspirações. A gente pode se inspirar em pessoas, ter alguém que dá um ar de inspirar a gente a fazer alguma coisa, né? Ter aquela coisa às vezes do ídolo, ou de alguém que a gente tem uma referência, que a gente considera de uma forma um tanto suprassumo, né? Que inspire a gente mesmo com uma simplicidade, com uma sensibilidade, uma configuração positiva para esse sentido de tomarmos como referência um lado positivo e inspirador de alguém. Favorece uma condição de romantismo, uma condição de dedicação ou de horas especiais para relacionamento, ou para algum sentido artístico e poético para quem vivencia, né? Para um momento de poesia, de apreciar uma arte, de alguma atividade, ainda que dê ou não para um presencial, mas ou até para uma live, um momento em que isso seja mais apreciado num lado artístico também, desperta uma veia criativa para quem gosta ou tem a habilidade, ou quem trabalha com criativo, né? Um bom aspecto. Trígono Vênus-Netuno é ótimo para um time de criação, de imaginar, botar a imaginação para funcionar. Tem um fator da criatividade em alta, em acentuação. E é aquela condição que favorece as inspirações através de alguém, o absorver a experiência de outras pessoas também, no sentido da inspiração, ou até como um ponto de referência que traga algo benéfico para nós, além de uma maior sensibilidade, de um cultivo do romantismo, de fazer um agrado para quem a gente gosta, que antes não fazia, uma surpresinha amorosa, um momento mais love affair também, junto com quem a gente se relaciona, ou até quem tiver num time de paquera também. Bom aspecto Vênus-Netuno também favorece uma mudança de impressão sobre determinadas relações e vínculos. A gente tem um pouco de melhor nitidez de alguma má impressão que a gente tinha de alguém e passa a ter uma compreensão diferente, uma compreensão mais nítida, seja positiva ou não, mas pelo menos que dá uma elucidação de nossa, saquei qual é a dessa pessoa. Então tem uma condição de melhorar, em geral, uma boa impressão. A gente vai falar da oposição Vênus-Plutão, que também impacta no processo de transformação de relações, de situações, de vínculos e da impressão e posicionamento diante de relacionamentos. Mas esse aspecto de Vênus-Netuno, ele é um tanto mais especial para uma mudança para melhor de certas impressões junto a alguém, ou até de dissipar equívocos, digamos assim. Temos Mercúrio estacionário no dia 22 para o movimento direto, de terça para quarta. Mercúrio que vinha aí retrógrado do final de maio até essa sequência do mês de junho. Temos agora o momento direto, que ele retoma a sua trajetória, o seu trânsito por Gêmeos e dissipa algumas questões mal entendidas que estavam um tanto estagnadas, um tanto contratempo ali, né? Uma coisa de imprevisibilidade do nosso ritmo, algumas questões de mal entendidos em comunicação, pelo menos nas situações de papéis, de parte burocrática, algumas coisas que vinham um pouco em stand-by, ganhando um novo ritmo, já que Mercúrio é um planeta associado às comunicações, ele é o regente de Gêmeos, regente de Virgem, então o ritmo de algumas situações de rotina passam a ter uma dinâmica diferenciada, melhor do que a dos últimos 20 dias. Então, a gente notar um melhor andamento de algumas questões nesse momento de Mercúrio direto. Ele, quando fica direto, ele segue os graus da retrogradação. Mercúrio que esteve retrógrado dos 24 aos 16 de Gêmeos. Então, quando ele tem um movimento
direto, ele segue por Gêmeos, mas por enquanto passa por esses graus. Não quer dizer que seja algo tão problemático em função dele ainda passar os graus de retrogradação. É chamado graus de sombra, né? Então, isso tem um significado curioso, que é algumas questões um tanto emaranhadas, confusas, mal esclarecidas, ou que geraram algum tipo de tumulto no período da retrogradação, serem desemaranhadas, serem revistas ou tratadas ainda nesse tempo para um sentido melhor de direção. Aquilo que de certa forma trouxe algum tipo de muvuca, contratempo, algo que atrasou ou empacou, com esse tempo que ele fica direto, mas passando pela região por onde ele retrogradou, de 16 a 24 de Gêmeos, algumas questões que travaram, ficaram lentas ou trouxeram algum contratempo, ganham uma dinâmica nova e um possível melhor andamento. Quarta-feira, dia 23, temos a oposição Vênus-Plutão, que já mencionei anteriormente. Uma prévia, quando eu falava de Vênus em bom aspecto com Netuno. No caso de Vênus-Plutão, é um sentido de transformação na forma de lidarmos com relacionamentos, e às vezes um processo de transformação um pouco brusco, um pouco radical, tanto que pode surgir da nossa parte como de quem se relaciona conosco. Então, às vezes a gente nota um sentido de precisar dar um basta em certas questões de relacionamento, de parceria, de quem lida com a gente de forma um pouco abusiva ou um pouco evasiva da nossa boa vontade também, querer impor algum tipo de menção, de controle, uma oportunidade de reposicionar nossa forma de vivenciar algo junto a alguém. Isso pode impactar o afetivo, uma parceria, o elo familiar, e às vezes gerar uma ruptura quando a coisa não tem muito jeito. A gente pode chegar num certo limite diante de alguma convivência ou algo que não vem sendo um tanto alinhado diante de relacionamento. Então, um momento em que vale um momento de ponderar também o quanto a gente continua lidando com certas questões atreladas a vínculos e relacionamentos também. E, claro, um cuidado para que não haja uma radicalização com alguns assuntos de forma à toa ou por pouca coisa, porque às vezes essa pouca coisa gera um transtorno e às vezes há uma ruptura por nada também. Então isso é importante considerar. Se for para chegar a um extremo, que seja para algo dentro de uma libertação, algo que precise ter um sentido de melhor compreensão, de desprendimento em relação a algo que não vem sendo positivo diante de algum vínculo, diante de uma relação. Então é esse o sentido dessa oposição Vênus-Plutão, um momento de transformação, ainda que sutil, diante de algum vínculo ou de uma condição associada a relacionamentos que a gente tem. Um bom aspecto de Sol-Júpiter é bastante peculiar, reforço, digamos assim, uma certa bênção para esse momento, para compensar aí esse aspecto de Plutão. Por outro lado, é positivo para nos inspirarmos a novos conhecimentos, favorece a expansão de contatos também, um melhor aprendizado, inspiração em pessoas que tragam conhecimento num lado profissional, professor, uma graduação que a gente esteja, um nível superior, uma atividade que estejamos empenhados ou que faça parte da nossa rotina, um agregar conhecimento, um upgrade de conhecimento que seja positivo no sentido de melhor condução de assuntos ou que sirva para a nossa vida, para algo que a gente leve para sempre numa condição de nosso desenvolvimento pessoal. Não tem essa condição de integração cultural também para situações do nosso dia a dia, do nosso crescimento profissional, educacional e até alguma tratativa ligada aos temas jupiterianos também, como estrangeiro, como conhecimento, como situações burocráticas e jurídicas que envolvem a parte de publicidade ou publicações para quem lida com escritos ou para quem trata de algum sentido didático numa situação
didática de conhecimento ou de divulgação que esteja, bom para quem lida com algum tipo de tese, de algum conteúdo que esteja empenhado a expandir ou a levar como uma mentoria também, para quem lida com tratativas de conhecimento ou de colocar alguma mentoria num sentido profissional também. Bom aspecto de Sol-Júpiter favorece a disposição motivacional, a gente perceber que a gente pode ser bom em um assunto que muita gente já incentiva a gente a fazer, mas a gente deixava ali num certo stand-by. E até esse tempo que Júpiter retrograda, a gente pode resgatar conhecimento, resgatar um potencial de algo que a gente é bom em fazer, mas que não estava ali tão empenhado. A gente pode resgatar alguma atividade que a gente tenha bom conhecimento para uso, para uma divulgação, para uma atividade, para uma condição de estímulo sobre potenciais e conhecimentos que a gente tenha e possa colocar como uma forma mais expansiva e para uso, não só a nosso favor, como de quem esteja ao nosso redor também. Quinta-feira tem lua cheia em Capricórnio, mais um atrativo aí para a semana de Sol canceriano, Mercúrio direto, Júpiter retrógrado, Vênus Plutão oposto. Uma lua cheia em Capricórnio para temperar a semana, quinta-feira, fase lunar de um pouco mais de amplitude, aquela fase que há uma exaltação das emoções para muitas questões, só que é uma lua em exílio, porque a lua rege Câncer e está no seu oposto, exilado em Capricórnio. De todo modo, é uma fase especial para uma expansão de responsabilidades, para levar-se mais a sério alguns assuntos, algumas obrigações, alguma questão a longo prazo que esteja mexendo com o nosso emocional, trazendo alguma inquietação. A gente fica suscetível a lidar com responsabilidades emocionais para situações de longo prazo, algo que esteja envolvendo a gente ou as nossas emoções ou deixando a gente inquieto com algum sentido de obrigação e isso afetando as nossas emoções. De alguma forma, com a lua cheia em Capricórnio, é uma oportunidade para lidar com alguma questão nesse sentido. Uma mudança, uma forma diferente, um pensar a longo prazo para partilhar questões junto a alguém, junto às nossas emoções. Às vezes algo que a gente cultivava há algum tempo, a gente assume de vez certas emoções numa questão com uma parte afetiva, numa parceria, ou definitivamente não assumo mais essas responsabilidades, ou agora eu quero lidar com isso de forma mais entretida, ainda que isso me custe um pouco, mas eu tenho que resolver. Um pouco essa sensação da responsabilidade emocional para algum ideal, para algum foco de longo prazo. Em Capricórnio é um sentido de disciplina também. Então a parte emocional ela é envolvida por algum senso de disciplina que a gente passa a ter, alguma questão profissional, familiar, de trabalho, na vida a dois. Então, desperta uma condição mais intensa para um senso de disciplina e responsabilidade que a gente fica necessitado a lidar, ou pelo menos com uma indicação. É mais indicado levar mais a sério situações diante de vínculos, de relações, ou que trace um elo emocional sobre alguém, ou sobre um lugar, ou sobre um ambiente. Um exercício da disciplina sobre algumas questões, até para o corpo, até para o cuidado do nosso bem-estar. Lua capricorniana, num geral, e ainda na fase cheia, ela traz uma condição para exercitar algum sentido de disciplina que a gente tenha necessidade em dedicar. Semana que termina com Netuno retrogradando, a retrogradação de Netuno, semana que não só Júpiter veio a retrogradar em Peixes, mas Netuno também retrograda em Peixes. Então é um sentido dessa percepção das sensibilidades, daquilo que de alguma maneira traz uma sensação para nós, a gente perceber que algo está acontecendo de uma forma diferente. Então, é isso que pode marcar esse tempo, tanto de uma retrogradação de Júpiter por Peixes, como de Netuno também.
tem um momento estacionário ao final da semana. Aliás, essa sequência estacionária, tanto de Mercúrio como de Júpiter no comecinho da semana, domingo, o Mercúrio em terça-feira, estacionário, e o Netuno na quinta para sexta, né? Netuno tem um tempo maior estacionário, quando ele está no processo, naquele grau que ele para depois retrogradar. Isso geralmente indica um tempo de estagnar certas questões. Então não é estranho se ao longo da semana, em função desses movimentos de direto para retrógrado de Mercúrio na terça, ou de Júpiter retrogradando no comecinho da semana, e até de Netuno na sexta, de direto para retrógrado, algumas questões darem uma estagnada ou uma mudança de sentido para tratativas de assuntos, seja para retomada ou seja para revisões, por exemplo. No caso de Netuno, ao final da semana, é um sentido de mudança de alguma questão ligada à realidade. Netuno é um planeta daquilo que a gente não percebe, ou do que não é lúdico, do que é mais perceptível. Então há uma propensão de sairmos um pouco de realidades, ou percebermos uma outra realidade, ou algo vem à tona que a gente não percebia. Um sentido de Netuno aí, um aroma netuniano marca esse período final da semana. A gente pode perceber um lado desfocado de certos momentos, uma atenção para não perdermos o foco também, com dispersões ao final da semana, nesse tempo que Netuno muda de direto para retrógrado. Então a gente, nesse momento de uma atenção, para não dispersar à toa, a gente não perder um pouco o bom senso com questões, assuntos e tratativas gerais, diz que me diz também. Por ter essa simultânea retrogradação na semana de Júpiter por Peixes e de Netuno também, o sentido musical, poético, de meditação, de um isolamento, de uma curtida desses temas, acentua um pouco mais. É indicado, quem puder, fazer uma pausa, reabastecer energia com som, com uma música, com meditar, com namastê, né? Com uma condição da espiritualidade que ou não estava a praticar antes e retoma alguma vivência, alguma convivência, também vale a pena para reabastecer, reposicionar, dar um norte, ou uma retomada da terapia, ou de algum tipo de elixir emocional, digamos assim. Independente de crença, independente de como a pessoa repõe energia. Tem gente que repõe energia com som New Age, tem gente que taca um rock and roll e dá uma desplugada num som pauleira. Tem qualquer tipo de forma que traga uma conexão diferente com o emocional. Então esse aroma netuniano aí ao final da semana é propenso a despertar um pouco esse momento de reposicionar energia, ou de mexer com a nossa sensibilidade de uma maneira sutil, de uma maneira diferenciada. Então, pessoal, este é o céu de 20 a 26 de junho, primeira semana dos cancerianos, primeira semana aí de inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, o solstício de Câncer. Quero agradecer a atenção de todos vocês, pelas visualizações no IGTV, no Telegram, pelo YouTube também. Desejar uma ótima semana. Um abraço.